Poderia falar um pouco sobre censura? Vejo um debate muito acrítico e liberal sobre isso nas faculdades das universidades federais. Então, cara, censura é uma ferramenta histórica. E é uma ferramenta histórica de uso de classes. Por que eu quero dizer isso para vocês? Isso aqui vai ser muito importante para a gente definir o que é censura. Porque a censura ela vai ser uma ferramenta de uso de classe durante a história de fato. É o qual o nome já nos indica. Ou seja, a classe dominante e hegemônica de um tempo será aquela que deterá os meios de uso da censura. Se eu estou dizendo isso para vocês, é importante que se diga também. Não há, não houve e não haverá, porque não existe lastro na história, uma sociedade sequer onde não houve censura. O que existe é uma sociedade liberal, no caso neoliberal, capitalista, que através de sua ideologia vende a ideia de liberdade de expressão como um valor. Eu sei que você já conhece o Introdução ao Cinema. Então calma aí que eu tenho uma novidade para você. Agora o curso tem um plano mensal. É isso mesmo. Além do plano anual, agora você tem uma nova opção de acesso aos benefícios do curso. São 2 aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados ao cinema. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. Além do Cineclube IAC, um encontro ao vivo via Google Meet, onde discutimos 2 filmes referentes às 2 aulas daquele mês. Então faça parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. E agora você não tem mais desculpa não. Link na descrição do vídeo. A liberdade irrestrita como um valor que pressupõe a não existência da censura. Só que isso é idealismo. Idealismo ao ponto de dizer, e aqui isso é importante que se diga de fato, que a liberdade irrestrita é a mais profunda das censuras. A liberdade restrita é a mais profunda das censuras. Felipe, como assim? A liberdade restrita é a mais profunda das censuras. Porque, mais uma vez, como eu disse anteriormente, a censura é uma ferramenta de uso de classe. E, portanto, numa sociedade capitalista revestida de liberdade irrestrita, o sujeito que detém os meios de produção e de comunicação detém também os meios de expressão de sua liberdade. A liberdade, portanto, no capitalismo, ela é condicionada por aqueles que detêm os meios para exercê-la. Percebe? Por que vocês acham que Elon Musk comprou o Twitter? Porque aí a gente entra todo num debate que é um pouco vazio também na esquerda. De ora, o Elon Musk comprou o Twitter por 45 bilhões e hoje o Twitter tá valendo 300 milhões. Tá. Mas por que vocês acham que o Elon Musk comprou o Twitter? Aqui a gente tá falando de capital ideológico. A gente tá falando de deter um meio massivo de comunicação a ponto de, através da massificação desses discursos, derrubar governos. Percebe? Não seria especulação porque ele mesmo já falou. Ele já falou claramente e abertamente que ele faria isso. E por que eu digo isso? Elon Musk comprando um meio de comunicação tal como o Twitter, ele detém, portanto, esses meios. E detendo esses meios de ser livre para exercer a sua liberdade, porque ele detendo o meio de exercer sua liberdade tem mais liberdade que você, que não detém esses meios. Ele pode simplesmente, por deter esses meios, impulsionar sua própria mensagem, seu próprio discurso. Eu não seguia Elon Musk. Eu nunca engajei com qualquer postagem de Elon Musk. Mas as postagens de Elon Musk vinham até a mim todos os dias, no Twitter.
Todos os dias. E isso vale para qualquer rede. Não tô falando só de Twitter. Eu tô falando de YouTube também. O YouTube escolhe quem ele vai engajar e quem não. É claro que existe um algoritmo, mas esse algoritmo é movimentado também. Então, assim, é claro e notório, e assim, não sou eu que estou dizendo, quem estuda a rede social compreende isso e vê isso muito claramente. Felipe Neto, por exemplo, já falou sobre isso. O YouTube ele tem os seus favoritos ali, que é o que dá mais dinheiro para eles. Então, assim, MrBeast, por exemplo, é um dos youtubers que mais são divulgados na plataforma. Eu nunca interagi com o MrBeast, eu nunca engajei com o MrBeast, nunca nem vi um vídeo do MrBeast. Mas os vídeos dele chegam até a mim. O algoritmo também é uma ferramenta de classe, que serve aos interesses específicos da classe dominante, daquela que detém esses meios. E os meios de comunicação no mundo, não só no Brasil, são concentrados nas mãos de poucas famílias. São grandes monopólios que servem aos interesses específicos dessa classe dominante. Ora, o que eu estou falando aqui para vocês é, portanto, que a ferramenta que a liberdade é uma ferramenta de uso de classe, onde seus usos estão condicionados aos interesses específicos da preservação e do acúmulo infinito de riquezas dessa classe. Da preservação da classe e do acúmulo infinito de riquezas dessa classe. Percebe? Não só o YouTube. Eu citei aqui o YouTube e o Twitter, mas a gente está falando de redes de comunicação. Quem detém esses meios? A classe dominante. A classe dominante de um tempo. E detendo ela esses meios, ela tem mais liberdade do que você de exercer a tal da liberdade. Essa tal de liberdade. De fazer o que quiser com essa tal liberdade, já diria só para contrariar. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? A grande questão é que só eles têm essa tal de liberdade. Tá ligado? E nós, que ficamos aqui, da nossa ralé, do nosso lugar enquanto classe trabalhadora, e desejamos e lutamos por essa tal de liberdade, e que ficamos aí ideologicamente, porque é isso, a ideologia dominante de um tempo é a ideologia hegemônica desse tempo, ou seja, é a ideologia da classe dominante, que só se torna hegemônica porque ela é sentida como fato, ela é sentida como verdadeira, como senso comum. Não é preciso lutar por essa ideologia. Percebe o que eu estou dizendo aqui? A ideologia hegemônica de um tempo é a ideologia da classe dominante. E uma ideologia hegemônica ela só é sentida como tal se não é preciso lutar por ela. Não é preciso lutar por essa ideologia. E por isso ela não é sentida como ideologia. Saca? Eu quero dizer? Por isso ela não é sentida como ideologia. E aí, ideologicamente, se põe na sociedade, por ser hegemônica, a ideia de que é necessário lutar pela liberdade. Mas que liberdade é essa? Já diria só para contrariar, de novo. De que liberdade a gente está falando? O que significa essa tal liberdade? Então, a grande discussão para discutir censura, em primeiro lugar, é definir o que é liberdade. Liberdade é liberdade restrita? Porque se a gente for discutir que liberdade é a liberdade restrita, a gente está falando que, na verdade, quem tem liberdade é a classe dominante, não a gente. Porque, mais uma vez, a liberdade ela é condicionada por quem detém os meios para exercê-la. E nós não detemos esses meios. Quem detém esses meios é a classe dominante. E aí o que eu quero dizer com isso tudo? Veja só. Aquilo que eu disse lá no início. Não há, não houve e não haverá nenhuma sociedade onde não haja censura. Se eu estou dizendo isso aqui para vocês, eu estou falando que experiências socialistas, tal como experiências capitalistas, houve censura e há censura.
evidente. Ninguém nunca discutiu o contrário. Ninguém nunca vai discutir o contrário quanto às experiências socialistas. É claro que, quanto às experiências capitalistas, eles disfarçam a tal da censura pela liberdade. Percebe o que eu quero dizer? E aí, como é que eu vou dizer? O que eu estou dizendo com isso? Olha só. Você, enquanto cidadão que não detém os meios de exercer sua liberdade e, portanto, é condicionado a alguém, se você quer exercer a sua liberdade, você demanda de alguém para exercê-la, é o que eu estou fazendo aqui, por exemplo. Para eu poder estar falando isso aqui agora, é porque alguém detém esses meios e eu estou usando esses meios de outros. Mas esse outro pode, se quiser, apagar meu canal. Se quiser, apagar meu canal. Se quiser, me desligar do Twitter. Se quiser. Percebe? Bem como, se eu for um cineasta, por exemplo, me formei na faculdade de cinema. Para falar de cinema, como a gente estava falando, como a gente é o nosso canal, né? Me formei na faculdade de cinema. Só que eu sou um mero membro da classe trabalhadora. Não só um mero membro da classe trabalhadora, como sou uma pessoa que não tem o dinheiro para produzir um filme. Cinema é uma arte cara. Ora, se eu não tenho os meios para exercer a minha arte, cara, como o cinema, o que eu vou fazer? Eu vou bater na porta de quem detém esses meios. E aí eu vou lá no estúdio, bato na porta e falo assim, opa, tem uma ideia aqui. Um mundo maravilhoso, fantástico, onde pessoas são azuis, tem mais de 2 metros de altura e pedras voam. Vamos fazer esse filme? O estúdio fecha a porta na minha cara e fala assim, não. Esse filme vai existir? Não vai existir. Esse filme não vai existir. Ah, Felipe, mas você tem a liberdade de poder fazer esse filme. Tenho, mas não vou fazer. Por quê? Porque a liberdade está inserida em contexto. Num contexto econômico, social. Eu posso querer fazer, mas eu não vou fazer. Eu posso, se quiser, sair da live aqui e ir para Paris. Mas eu vou fazer isso? Claro que não, porque eu não posso fazer. Percebe? Aí o liberal vai falar o seguinte para você. Não, mas você está confundindo as coisas. Porque, na verdade, o dono do estúdio está exercendo a liberdade dele de negar o seu filme. Pois é. E é aqui que a gente tem que discutir o que é liberdade. Porque esse direito desse estúdio de exercer sua liberdade para não fazer o seu filme é a censura à sua realização. Por quê? Porque ele detém esses meios. Ele detém os meios para exercer a sua liberdade, coisa que você não tem como fazer. Você não tem. Percebe? Você não tem como fazer. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Para a gente fazer a diferenciação, então, da censura nas experiências socialistas e na censura nas experiências capitalistas. Nas experiências, não. Nos modelos capitalistas. Para a gente fazer essas diferenças. Ora, há censura nesses dois modelos, evidentemente. Agora, nas experiências capitalistas, a censura é usada, dando-se o nome de liberdade, como uma ferramenta aos interesses específicos dessa classe dominante. Quais são esses interesses? Manutenção da classe dominante enquanto dominante e acúmulo infinito de riquezas. Lucro. Ora, se você bater na porta do estúdio e ele sentir que o seu filme não tem propensão de lucro, ele não vai fazer. Percebe? Então, o interesse aqui, a finalidade da coisa é lucro. Se sua obra não tem propensão a realizá-lo, a finalidade no capitalismo não será feito. Não será feito. Por outro lado, nas experiências socialistas, nós temos uma mudança nessa perspectiva.
Porque veja só, assim como nas experiências capitalistas, alguém financia esse filme. Olha o que eu tô dizendo. Assim como nas experiências capitalistas, nas experiências socialistas, alguém vai financiar esse filme a ser realizado. Alguém vai. Por quê? Porque é uma arte cara. Uma arte que pressupõe a ideia de que o indivíduo, por si só, terá dificuldades para realizar por conta própria. Alguém vai financiar. Nas experiências capitalistas, quem vai financiar? O mercado privado com a ajuda do Estado. O Estado, no capitalismo, é balcão de negócios da burguesia. Então, sim. No Brasil, o Estado financia cinema? Sim. Na Europa, o Estado financia cinema? Sim. Nos Estados Unidos, o Estado financia cinema? Sim. Mas aos interesses de quem? Da classe burguesa. Do capital. Do dinheiro. Do lucro. A finalidade é o lucro. Só que qual é a grande diferença, então, no capitalismo? No capitalismo, o interesse final é a manutenção da classe dominante e acúmulo infinito de riquezas. Lucro. Não havendo propensão de lucro, esse filme não será realizado. E o Estado irá ajudar essa classe burguesa a ter a sua manutenção. Por outro lado, nas experiências socialistas, alguém financia, alguém censura também. Esse alguém é o Estado também. Só que a grande diferença do Estado no capitalismo para o Estado no socialismo é que o Estado no capitalismo é balcão de negócios da burguesia. O Estado no socialismo serve aos interesses específicos da classe dominante no socialismo. E qual é a classe dominante no socialismo? A classe trabalhadora. Então a censura no socialismo segue que princípios? Aquele filme que eu financiarei tem interesses para a classe trabalhadora? É de interesse da classe trabalhadora que esse filme seja realizado? Veja o que eu estou dizendo. Num, o interesse é o lucro. No outro, o interesse é há interesses para a classe trabalhadora. Ah, Felipe, como é que se define esses interesses? Contexto histórico. Contexto histórico. Cada contexto histórico demanda de um tipo específico de interesse, que é discutido, que é debatido, inclusive entre artistas. Isso aqui é muito importante, porque nas experiências socialistas, ao contrário do que se faz com o cherry picking dos liberais, porque liberal faz esse cherry picking, tá? Liberal pega, o Tarkovsky foi censurado. E ele é um déspota. Ele saiu da União Soviética porque ele foi censurado, olha só. Esses cherry pickings, eles são sempre selecionados para mostrar o que acontecia. Sempre. Só que a grande verdade é que a grande maioria dos artistas estava inserido nesses debates estéticos sobre o que era o cinema oficial nessas experiências socialistas. O Kieslowski, importante diretor polonês, por exemplo, falaria que, ainda que o Estado censurasse, é o mesmo Estado que me permite fazer o meu cinema. Percebe? Compreendendo que não há uma sociedade sequer onde não haja censura. Cabe saber a que interesses estaremos submetidos. Aos nossos ou aos deles? Aos nossos ou aos deles. Essa é a diferença. A quem estaremos submetidos? Saca? Então, é isso. Eu acho. Não sei se eu cheguei a falar tudo. Curtiram o vídeo?